E eu tô aqui com o mais novo lançamento da DJI, que é o DJI Neo 2, esse dronezinho aqui pequenininho, mas super potente, né? É o drone mais barato e mais fácil de pilotar da DJI, e apesar do tamanho e de pesar só 150 gramas, ele tem muita tecnologia embarcado aqui no drone. Ele vem com sensores 360 anti-colisão, e isso para mim é a maior revolução dele. A câmera deu uma melhorada, e nesse vídeo eu vou te mostrar vários testes que eu fiz, inclusive, né, filmando na vertical, na horizontal, e no final eu vou te falar se eu acho que esse drone aqui vale a pena. Bom, esse drone é surpreendente porque ele veio dessa vez com sensor em todas as direções, né? Ele tem um sensor aqui 360, tem uma câmerazinha em cima e uma câmerazinha embaixo, então isso é surpreendente para um drone que pesa só 150 gramas, cabe no bolso e ele tem vários modos automáticos, né? Eu consigo ligar ele aqui e fazer ele me seguir, consigo colocar uma altura para ele me seguir, ele segue numa velocidade maior do que o Neo 1. Ele também tem uma qualidade superior ao Neo 1, né? O Neo 1 tinha uma abertura de lente de 2.8, esse tem a abertura de lente 2.2, o que significa que entra mais luz e aí a imagem fica melhor. Apesar da câmera não ter tido uma evolução significativa, ele surpreende também porque ele filma, né, na vertical, cropando a imagem em 2.7K, assim como o Air 3, o Air 3S e, enfim, alguns drones aí que não giram o gimbal, como os drones da linha Mini, mas ele atende bastante aí para rede social, porque é o que a gente mais usa hoje em dia. E esse sensor que ele tem aqui, que é um sensor 360, é o sensor LiDAR, que é uma tecnologia da DJI, e ele está implementado nos drones mais tops da DJI, né? Então é muito surpreendente porque o Neo é um drone muito barato, né? O drone mais barato aí, talvez 10 vezes menos do que outros drones que têm a mesma tecnologia. E ele surpreende muito porque ele realmente desvia dos obstáculos, né? Eu fiz alguns testes aqui, o único momento foi uma folha, que eu estava bem rápido correndo, e aí folha é difícil realmente de detectar, mas ele desvia das árvores, ele passa no meio e é muito maneiro esse dronezinho aqui. Ele é muito versátil, né? Ele talvez seja o drone mais versátil aí de todos os drones possíveis, porque ele tem várias formas de ser pilotado. Ele pode ser pilotado usando só o drone, né, sem o controle, porque ele tem inteligência artificial aqui dentro e está bem melhor do que o do Neo 1. Então eu consigo ligar o drone aqui e fazer vários vídeos sem que eu pilote ele, né? Ele vai fazer tudo automaticamente, vai me seguir, vai fazer um take órbita, vai fazer um boomerang, vai fazer aquele drone que ele vai para trás só e volta depois na minha mão, e basta eu esticar minha mão que o drone pousa tranquilamente em cima dela, né? Impressionante isso. Então ele é compatível com esse daqui, que é o DJI RC2, né? Que é o controle com tela. Eu uso essa capa aqui e sei que vocês vão me pedir aí o link dela, porque ela é muito boa. Ela é um parasol, né? Eu gosto de usar ela principalmente quando eu estou pilotando na praia, que dá muito reflexo, e ela já fica aqui, eu não preciso tirar os sticks toda vez que eu vou pilotar. Então eu só fecho aqui, dobro e fica protegido. Então esse é um controle que é compatível com o Neo 2. Tem também o RC-N2, que é esse controle, só que sem tela, né? Você usa o celular conectado e aí você usa a tela do celular como tela do drone. O RC-N3, que é a evolução do N2, que é o mesmo controle sem tela. Eu nem tenho esse mais, já tive, prefiro muito mais hoje em dia o controle que vem a tela, facilita muito, né? Você liga, tem várias vantagens, tem vantagens e desvantagens, na verdade. Quando você está usando esse controle aqui com tela, a bateria dura menos, né? O outro sem tela durava bem mais, só que a tela do celular ela vai abaixando a luz, né, principalmente do iPhone, e aí quando você está pilotando na praia começa a escurecer a tela e você começa a não enxergar mais nada que está ali enquanto você está pilotando. E essa daqui não, a tela do controle fica na mesma intensidade e isso facilita muito. Então a única desvantagem é que a bateria dura menos e facilita bastante você já ter a tela aqui, é só ligar que já está tudo certo. A qualidade da imagem aqui é muito boa também, então hoje eu prefiro os controles com tela. Você consegue usar ele como um drone FPV, né, que isso é incrível. Eu vou falar ainda por que eu acho que vale a pena você começar no FPV usando o Neo 2, né? O Neo 1 nem tanto, o Neo 2 melhorou bastante, porque ele traz muito mais segurança, enfim, eu já falo sobre isso. Esse é o Motion Controller 3, que é compatível, é aquele controle de pulso, né, que você consegue pilotar fazendo só o movimento do pulso.
É bem legal porque você consegue ter a experiência do FPV, né? Aquele voo em primeira pessoa, mais imersivo, mas ele é um pouco limitado, as curvas do drone ficam diferentes, né? Então você tem uma limitação, mas tem uma grande facilidade em pilotar, porque é muito mais fácil do que usar esse controle aqui, que é o RC3, né? Esse aqui é o Remote Controller 3, que é o controle que a gente usa também no Avata 2 e ele é compatível com o Neo. Esse é o controle que a gente usa para voar no modo manual do FPV no Neo 2. Então, para voar no modo manual, e aí eu sempre indico, compre o controle primeiro para você poder treinar nos simuladores, né? Minha indicação sempre no FPV é treine no simulador. E como que você começa? Comprando um controle de FPV, porque com outro controle até dá para fazer um hack, mas não é a mesma coisa, os sticks são diferentes, então você vai ter uma outra sensibilidade. Então a minha indicação é comprar o controle, treinar e depois comprar o drone. E os goggles, esse daqui é o Goggles 3, mas ele também é compatível com o Goggles N3. Então você pode ter aí que esse Goggles é muito bom, ele é muito pequeno. Eu tenho o Goggles V2, que é um maior, mas como eu tenho o upgrade de antena e tal, eu preferi continuar com ele, porque eu uso ele nos meus FPV raiz, né? E aí, já aproveitando para falar, qual que é melhor, FPV raiz ou DJI Neo? Bom, o DJI Neo é o drone fácil para você começar, é o drone mais acessível, é o drone mais simples de você entender ali o FPV, apesar de o modo manual ser muito difícil, independente se você está usando o Neo 2 ou se está usando um FPV raiz. Então você tem que aprender no simulador antes, não tem jeito, não tem como você pular essa etapa. É uma barreira de entrada, mas ela é importante, você precisa treinar antes. E a grande vantagem é que o Neo 2 é bem barato, né? Você está ali só com o drone, ele já tem uma câmera que é boa, né? Ainda não é uma câmera muito boa. A melhoria da câmera em relação ao Neo 1 foi que a abertura da lente era antes 2.8 e agora é 2.2. Isso quer dizer que entra mais luz, né, na imagem. E aí a imagem foi bem melhorada do que o do Neo 1. A imagem do Neo 1 era uma imagem bem ruim. Eu não consigo usar as imagens do Neo 1 porque eu já tenho uma comparação com outros drones que eu piloto, que são muito melhores. Mas para uma pessoa que está começando, o Neo 1 ainda é um drone bom de entrada, porque ele barateou com a chegada do Neo 2, mas eu indico comprar o Neo 2 para você treinar já nele. E aí a grande vantagem é que se você quebrar, você só tem o drone que custa R$2.000, né? Não é só. Mas para um drone FPV eu sei bem como é caro. Eu, por exemplo, piloto um drone que chama Bob 5.7, que é um drone FPV raiz de 6 polegadas, né? 5.7 porque ele está no meio ali. E ele tem 6 polegadas, é um drone grande e eu preciso colocar em todos os FPVs raiz, a gente coloca uma GoPro em cima. Então, além do preço do drone, você tem ainda uma câmera que está em cima. Então, se você bate ou perde o drone, você vai perder duas coisas, né? Esse drone, por exemplo, que eu piloto, custa R$5.000, mais uma GoPro de 3.000, se eu perder, eu vou perder 8.000. E quando você está pilotando o Neo 2, você vai perder só o drone, que custa R$2.000. Então tem essa grande vantagem, porque você já está ali com uma imagem boa no próprio drone. Ele é muito leve, ele pesa só 150 gramas, isso é incrível. Ele cabe no bolso, literalmente, né? Vou colocar aqui até para vocês verem. Fica um pouco apertado, confesso, mas ele cabe. Nesse bolso aqui não está cabendo, mas em outro bolso ele cabe. Enfim, é um drone muito pequeno, resistente, que eu acho que isso também é muito importante. Isso daqui, ó, é bem rígido, essa parte aqui de plástico. Aqui também é flexível, então vai bater, não vai quebrar. Eu já bati com ele umas 2 ou 3 vezes e não aconteceu nada. Então é realmente o melhor drone para você começar a treinar e para você bater, porque no FPV é isso, você vai bater, vai ter que consertar em algum momento. Bom, então ele é um drone muito versátil, porque você pode pilotar ele sem controle, né, só usando o drone sozinho. Você pode usar no celular, você pode pilotar ele, né, pelo Wi-Fi, e aí o sinal não é muito bom. Eles falam que ele vai 500 metros, mas eu já fiz um teste e ele foi uns 50 ou 100 metros. Eu não arrisco muito ficar sem o controle. Eu não gosto muito de pilotar sem controle, porque em qualquer emergência você vai ter que apertar um Return to Home e você não vai ter esse botão para apertar. Você vai depender dele voltar realmente para o lugar que ele decolou. E ele é muito inteligente, tem muita tecnologia aqui dentro, mas ele pode falhar. Eu sempre falo, é tecnologia, pode falhar a qualquer momento. Então você tem essa possibilidade de pilotar usando o seu celular, mas é bem limitado. Os comandos ali são difíceis porque é tudo no touch, né? Então é como se você estivesse jogando ali, sei lá, um videogame, um FIFA, jogando no touch do seu celular.
péssimo, não dá para jogar. E aí eu não recomendo tanto, mas se você quer economizar, já é um bom começo. Comprar só o drone e você pode pilotar usando o seu celular. Outra possibilidade é com os controles que eu acabei de falar, que você pode pilotar ele como um drone normal, ele tira foto e também filma, né? Filma em 4K em 100 frames por segundo. Isso foi um upgrade aí muito bom, porque o outro era 4K 30 frames por segundo. E além disso tudo, ele ainda tem o modo FPV, então é um drone híbrido, né? Que tem todos os modos possíveis e eu acho que vale muito a pena por isso. E a foto do Neo 2 tem 12 megapixels, é o suficiente para você usar aí nas redes sociais, né? Você não vai poder fazer um quadro, por exemplo, com uma foto do Neo 2 que não vai ficar tão bom, mas para foto para rede social eu achei a qualidade muito boa. Vou até colocar uma foto aqui que eu fiz de pertinho minha, porque aí dá para ver bastante detalhe, e também uma foto que eu fiz com o drone mais longe. Para mim, um dos maiores upgrades foram esses sensores aqui, que é o sensor LiDAR 360, né? Ele tem aqui essa bolinha aqui e essa bolinha aqui desse lado, e isso quer dizer que ele tem como se fosse uma câmera 360 acoplada ao drone, né? Isso foi um grande diferencial aí da DJI. E isso é um sensor anti-colisão que antes não tinha no Neo 1, né? O Neo 1 você ia bater em qualquer lugar. E agora o Neo 2, inclusive no modo FPV, você consegue ligar esse sensor. Claro que muda a experiência, porque o FPV é para passar perto das coisas e tal. E aí quando ele identificar, ou ele vai tentar desviar, ou ele vai parar, e aí vai acabar com o teu take. Mas é uma grande vantagem para você que está começando. Agora ele tem um gimbal de 2 eixos, que estabiliza ainda mais a imagem, então melhorou um pouco aí a imagem por causa disso, que antes era um gimbal de um eixo só, que não era tão bom. Aqui agora na frente, ó, ele tem um visorzinho que você pode mudar os modos do drone. Aqui do lado, ó, na lateral, eu tenho um botão que eu consigo ir mudando os modos. Vou passar um aqui para vocês verem. Ó, aqui eu consigo visualizar todos os modos que tá, ó. Circle, Drone, Selfie Shot. Isso muito bom também, porque você não precisa ficar conectando no celular para saber qual é o modo que tá. Eu achei isso aqui incrível. Bom, uma outra grande vantagem desse em relação ao Neo 1 é que agora ele tem filmagem vertical em 2.7K, né? Isso quer dizer que ele cropa a imagem, mas aí você vai falar, ah, não, mas aí cropa a imagem não é a mesma coisa, não fica com qualidade. Eu sempre uso o Air 3, por exemplo, o Air 3S, no 2.7K para rede social é o suficiente. Então, sim, vale a pena, porque antes não fazia isso e muita gente errava porque a pessoa filmava em 4K na horizontal, depois cortava o vídeo para vertical e exportava em 4K. Eu falo disso no meu curso, inclusive. Ensino como que faz a edição, como que você faz para não perder qualidade. Explico todos os detalhes e todas as possibilidades que você tem para fazer com o seu Neo, né? Antes eu até falava que o Neo 1 não era um drone que dava para fazer trabalhos e agora o Neo 2 eu já vejo uma possibilidade aí de fazer uns trabalhos. Claro que você não vai cobrar o mesmo que você está fazendo com um Air 3, um Air 3S ou um Mavic 4 Pro, mas você consegue entregar uma boa qualidade de imagem para o cliente e eu tenho inclusive um curso para você que quer trabalhar com drones, que eu te ensino passo a passo de como que eu faço para fechar clientes, como que eu faço para fechar parcerias em viagens, porque eu viajo o Brasil e o mundo por conta do meu trabalho com drones, né? Eu tô indo agora, mês que vem, por exemplo, para a Patagônia chilena, um hotel super caro, que eu pagaria 10 mil reais as 4 diárias que eu fechei de parceria e tô indo de graça porque eu vou entregar vários materiais de drone. Então, se você quiser aprender sobre como ganhar dinheiro com o seu trabalho de drone, eu tenho um curso que chama Lucrando com Drones e também tem um curso para iniciantes que chama Explore o seu DJI Neo, que eu inclusive vou atualizar com várias aulas com o Neo 2, porque ele traz mais possibilidades do que o Neo 1. Então, se você quiser saber mais, o link está aqui embaixo. Bom, a bateria do DJI Neo 2 é quase o mesmo tempo aí do DJI Neo 1, não teve um avanço aí tão grande. Ela dura 19 minutos, enquanto o Neo 1 durava 18 minutos. E esse tempo, na verdade, é nas condições perfeitas, né? Praticamente você subir o drone, tá sem vento nenhum e deixar ele parado, ele talvez dure 19 minutos, mas nem assim eu não sei se ele vai durar. Então, mais ou menos aí uns 13 a 15 minutos, que é o tempo de voo dele. Então, eu sugiro sempre comprar o Fly More Combo, porque uma bateria você não vai ter tanto tempo, né? Igual, por exemplo, um Mini 5 Pro, que a bateria normal dura 36 minutos e a bateria Plus dura 52. Com uma bateria você consegue fazer muita coisa, mas com o Neo, 15 minutos reais ali, você não vai conseguir fazer tanta coisa. Então, compre o Fly More Combo. Vou deixar aqui também na descrição
um cupom de desconto que eu tenho da loja DJI, que é revendedor oficial da DJI aqui no Brasil. Então eu tenho um cupom de desconto e o link direto aqui para você comprar os seus drones. E você precisa comprar também o módulo de dados do DJI Neo para poder usar ele com controle ou com goggles, porque isso garante uma transmissão de vídeo mais estável, com baixa latência e controle responsivo durante o voo. Então é obrigatório se você quiser usar o controle ou o óculos. Bom, e aí falando minha opinião sobre o modo FPV do DJI Neo 2, né? O DJI Neo 1, ele não aguentava tanto vento, ele fazia uns movimentos meio involuntários. Eu tentei fazer um dive, claro que também arriscar um dive com um dronezinho desse tamanho é querer muito. Testava fazer uns dives e ele dava umas voltadas assim meio sozinho, involuntário, então achei um pouco arriscado, não fiz muito voo com ele. Para não perder, não quebrar. Ele tinha um problema, né? O Neo 1 tinha um problema de voar sobre a água. Na verdade, todos os drones, porque a água dá reflexo e aí os sensores aqui eles dão uma bugada. Então não é indicado ficar voando muito próximo da água. O que acontecia que as pessoas perdiam o Neo 1 era que a pessoa ia com o drone sem o controle, no modo automático, voava perto da água e o drone não entendia o que estava acontecendo. Muitas vezes ele ia embora, ou a pessoa, né, não conseguia trazer ele de volta, enfim, era arriscado. Eu ainda continuo achando que é um pouco arriscado com o Neo 2, ele sugere ali não voar sobre a água, mas aí é de cada um arriscar ou não. Por isso que eu gosto sempre de estar com o controle, porque eu consigo voltar com ele a hora que eu quiser. Bom, e aí sobre o voo do FPV, né? Sinceramente, eu prefiro os FPVs raiz porque eu acho o voo mais fluido. Eu sempre falo isso, eu estabilizo ele na pós lá no programa da GoPro, que a gente passa sempre os arquivos da GoPro que a gente grava no FPV raiz, a gente tem que passar numa estabilização. Os do Neo 2 você pode passar no Giroflow, que é um programa também de estabilização, mas mesmo assim dá para ver que você está fazendo umas curvas meio quadradas. Ele não é tão fluido como os FPVs raiz. Então por isso, pela estabilização, que eu prefiro a estabilização do GoPro Player do que a do Giroflow, e pelo estilo de voo, né, que essa curva é um pouco mais quadrada, eu prefiro os FPVs raiz do que os FPVs da DJI. Mas o FPV da DJI foi o que eu comecei, porque eu usava aquele grandão, né, aquele FPV, o primeiro, depois veio o Avata bem melhor, porque ele me dava muita segurança. Então, por exemplo, eu tô voando, voava na pista de rally, tô voando, tô lá longe, perdeu o sinal, ele parava e ele começava a voltar. No FPV raiz você tem que apertar os comandos, a não ser que você tenha configurado tudo e esteja tudo certo. Então, te traz muito mais segurança voar um drone da DJI do que um FPV raiz. Então é bom começar com o da DJI, isso aqui é uma excelente porta de entrada, e depois você migra para um FPV raiz, e aí você consegue conectar com os controles da DJI, aí é outro assunto mais complexo, né? Compatibilidade das coisas, mas enfim, você consegue com esse controle aqui ter depois um FPV raiz. Fiz inclusive perseguição de moto no motocross com esse drone aqui, achei ele um pouco lento. Claro, né, não dá para se esperar muito de um drone pequenininho, ele pesa só 150 gramas, assim como, né, os Cinewhoops que a gente pilota no FPV raiz, né, que é o 2.5 polegadas, o 3.5 polegadas. Esse daqui tem o tamanho de um 2.5 polegadas, então ele tem uma limitação de velocidade e tudo mais, de aguentar o vento também, mas ele surpreendeu, eu consegui fazer um voo ali atrás da galera. E a minha conclusão é que o DJI Neo é o drone com o melhor custo-benefício, principalmente se você quer gastar pouco, mas se você pensa em um dia trabalhar com drones, eu indico o DJI Mini 5 Pro, porque ele entrega uma qualidade absurda e é um drone também versátil, porque é super leve e é muito bom para viajar também. Bom, e é isso, espero que você tenha gostado desse review, né? Mais um review aqui no meu canal Breno Madeira, e se você ainda não me segue lá no Instagram, já segue @BrenoMadeira, tô sempre dando dicas e também fazendo viagens, contando um pouco sobre as viagens, como que funcionam os trabalhos. E como eu já disse, eu tenho um curso que chama Lucrando com Drones. As vendas dele não estão abertas agora, mas provavelmente eu vou abrir no início do ano que vem, então fica ligado porque o curso é muito bom. Eu já ajudei algumas pessoas a começarem a ganhar dinheiro com drones e elas pagam o curso no primeiro trabalho e pagam o drone com 2 ou 3 trabalhos. Então
vale muito a pena realmente, né? Eu tenho todo o passo a passo, eu trabalho com isso, eu vivo exatamente isso. Então eu tenho por que estar falando disso e como ensinar vocês o que realmente eu aplico no meu dia a dia, na minha vida. E se você está inseguro ainda de pilotar o seu DJI Neo 1 ou DJI Neo 2 ou qualquer outro drone, porque as pilotagens são iguais, e no meu curso eu explico todos os modos que você tem de pilotar o Neo 1 ou o Neo 2, né? Eu vou atualizar o curso com aulas gravadas com o Neo 2 e também vou gravar algumas aulas com o Mini 5. Tem também uma parte de edição, então é um curso super completo, você vai aprender tudo que você precisa saber para começar a pilotar o drone com segurança. E aí o que eu falo, é um curso super barato que às vezes te faz economizar uma grana gigante, porque todas as dicas de segurança que eu dou dentro do curso são super importantes para você não perder o seu drone. Eu piloto drones há 10 anos e nunca perdi nenhum. Então, né, talvez porque eu tenha seguido ali todas essas dicas de segurança que eu já passei vários perrengues e agora eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então é super importante, se você quiser saber, é só clicar aqui na tela. E eu editei toda a cor desse vídeo usando um dos meus LUTs de edição de cor. Se você quer adquirir o pack de 5 LUTs que eu uso na edição dos meus vídeos, o link tá na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido esse review até o final e a gente se vê no Instagram ou no próximo vídeo aqui no YouTube.